Boa noite, sejam bem-vindos à aula inaugural do segundo semestre de 2020 do Centro Universitário Unifacig. Sou o pró-reitor de Ensino e Aprendizagem, professor Oscar Lopes da Silva. O Centro Universitário Unifacig, desde 2002, atua com excelência, realizando a sua missão na íntegra de formar cidadãos para pensar criticamente e reflexivamente, despertando a inspiração para a resolução de problemas do mundo, reafirmando seu compromisso de ser uma instituição de excelência, referência na sociedade brasileira, na promoção de serviços educacionais, comprometida com o desenvolvimento regional. Fizemos um planejamento cuidadoso para o retorno do segundo semestre deste ano. As aulas remotas foram estruturadas em um ambiente de aprendizagem diferenciado. As aulas práticas do primeiro semestre estão retornando lentamente, seguindo os protocolos de segurança recomendados por organismos nacionais e internacionais de saúde. Criamos o Comitê Covid, composto por professores da área de saúde, que possuem independência das decisões relativas à pandemia. Cursos de biossegurança foram desenvolvidos pela equipe de saúde do Unifacig e capacitamos alunos, professores e todos os funcionários do Unifacig. Em nossa plataforma, esse curso está à disposição de todos os alunos, de todos os cursos de nossa instituição. Investimos em segurança, em túneis nas entradas do campus de desinfecção e de prevenção do Covid-19. Nossos laboratórios estão estruturados dentro de normas de biossegurança. Investimentos foram feitos para assegurar nosso corpo discente e docente. Os professores de vocês estão sendo formados e dentro dos padrões das melhores universidades do mundo. Somos parceiros do STEM Brasil, consórcio de instituições de ensino brasileiras e LASPAL. Se já capacitávamos nosso corpo docente após o início do Covid-19, intensificamos as capacitações. Esta semana, propiciamos ao corpo docente 3 dias de capacitação do mais alto nível. Atendemos a todos os requisitos do Ministério da Educação. Estamos buscando novas parcerias, por exemplo, como a Fundação Indiana, que envolve as relações de empreendedorismo, cujo lema é criar empregos e mudar vidas. Investimos em infraestrutura, e mesmo diante da crise, continuamos investindo no que há de mais moderno. Adquirimos uma impressora 3D, scanner oral e fresadora, sistema CAD/CAM, torna a odontologia totalmente digital e tecnológica nos patamares das melhores universidades particulares do Brasil e do mundo. O aluno do curso de odontologia Unifacig abrirá um universo de possibilidades de mercado de trabalho. Todo esse equipamento imprime cópia perfeita, principalmente de próteses. Possibilita inovações em cursos e workshops a nível de congressos internacionais. Temos o laboratório de simulação realística na área de saúde, um dos mais modernos existentes em universidades brasileiras e na região, o mais completo e talvez único. Estamos construindo o Hospital de Olhos, novos prédios e salas de aula, uma estrutura invejável para o curso de Educação Física, um hospital veterinário e muito mais. Investimos nas mais modernas bibliotecas virtuais do país. Sabemos o nosso papel enquanto um centro universitário que busca excelência e esperamos que vocês, alunos, mesmo diante desse cenário de incertezas, saibam ocupar o seu espaço no compromisso de se formar para o mercado profissional e se formar enquanto cidadãos. Temos orgulho de fazer parte do processo de educação de vocês. Agradecemos a confiança de vocês e de seus familiares. Queremos fazer a diferença na formação de vocês. Junte-se a nós e aproveitem o segundo semestre de 2020 para que vocês possam agregar mais à sua futura vida profissional. Em nome do nosso reitor Thales Reis Ranas, quero agradecer a todos os alunos, professores, comunidade externa e equipe Unifacig por apoiarem e estarem presentes. Agora vamos iniciar a nossa primeira aula do semestre com o tema O Poder da Agora, seu futuro construído a partir do momento presente. Para coroar de êxito essa primeira semana de aula, estará conosco o professor Sidney Pires Martins. Ele é professor universitário, consultor em educação, marketing estratégico e inteligência competitiva, mestre em administração, especialista em administração e marketing estratégico e em gestão de pessoas. É Relações Públicas da Associação Brasil Soka Kagai Internacional, uma ONG filiada à ONU e já presente em 192 países, que luta pela paz, cultura e educação dos povos.
É um profissional focado na gestão e uso de ferramentas e metodologias ativas para o desenvolvimento profissional. Com a palavra, o senhor professor Sidney, boa sorte e que seja muito feliz na sua explanação. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Unifacig, por esse convite de estar junto com vocês nesse momento ímpar, que é a abertura de um semestre letivo. Então, muito obrigado pelo convite, Natália, professor Oscar. Muito obrigado, comunidade Unifacig, e também agradeço o reitor Thales por oportunizar esse momento junto com vocês. Gente, durante a nossa palestra, eu quero que vocês interajam junto comigo. Aí tem um pessoal por trás que vão mandar para minhas perguntas, eu vou conseguir enxergar e a gente vai responder. Então, na verdade, é um diálogo que a gente vai fazer. Lembrando que vocês, na metade da nossa palestra, vão decidir qual o caminho que essa palestra vai tomar. Se é para o lado de lá ou para o lado de cá, tá bom? Mas, então vamos começar. Quando a gente fala do poder do agora, a gente tem que entender que nesse instante eu consigo determinar o que eu quero para o meu futuro, né? Então, eu falo para vocês o seguinte, como que a gente pode modificar, pensar, ser o amanhã, eu tenho que ser agora, né? Então, quando vocês começaram a sonhar, lá quando criança, falaram assim, eu quero ser isso quando crescer, vocês tinham um sonho, né? E aí, nesse sonho, vocês se pontuaram, começaram a se construir como pessoas. Só que quando a gente vai crescendo, esses sonhos eles vão modificando, vão amadurecendo. E aí, com isso, a gente começa a passar por uma evolução. E essa evolução, ela provoca alguns resultados, desse resultado vem outra evolução, e assim sucessivamente. Quanto mais crescemos, mais vivências temos na nossa vida, mais vai solidificando algo, mudando o outro, né? Então, todos nós, começamos a construir, construir uma marca, ter uma presença, né, no mercado, na sociedade, com os familiares, amigos, pessoas que interagem com a gente, e por aí a gente começa a entender quem é que sou eu para a sociedade. Mas, antes de a gente começar a aprofundar nessa situação do que eu, como engrenagem propulsora do meu futuro, a gente precisa entender quem sou eu, nesse instante, para a sociedade, né? Então, eu acredito que eu estava conversando com o pró-reitor e com o pessoal da Unifacig, o pessoal do marketing, eles estavam me falando que a maior parte do público, a gente está falando de geração Y e geração Z. Mas então, geração Y, aqueles que nasceram entre 1980 até 2002, 2005, para ler, geração Y, tá? É uma geração que eu gosto muito de interagir, eu sou geração X, tá, gente? Eu tenho 43 anos, e aí a geração Y é uma geração, assim, que faz muita coisa ao mesmo tempo, né? É uma geração que veio para o mercado para bagunçar uma coisa, a zona de conforto nossa que a gente tinha. A minha geração, ela foi criada em obedecer regras. E a geração Y, não, elas achataram a estrutura, né? E aí, ou seja, por exemplo, na sala de aula, quando vocês estão com um problema com o professor, vocês não falam com o professor, vocês vão direto no coordenador, porque vocês buscam a resposta mais rápido, não é isso? Pode escrever aí que eu estou olhando aqui, tá? Então eu falo para vocês, o que a gente começa a entender nisso? Que a geração Y é mais impaciente, impetuosa, né? Elas querem respostas rápidas. E vocês entraram no mercado com título já. Sabe aquela coisa que que na minha geração, só a graduação já bastava, na geração de vocês é além da graduação. Então, vocês trouxeram para nós uma situação muito interessante de como entender esse mercado. Só que tem uma coisa que é interessante a gente falar. Vocês vão trabalhar, vão gestar pessoas mais novas ou mais velhas, né? Os mais novos, geração Z ou alfa, né? Então, principalmente a Z. E o que acontece? Se vocês acreditam, a geração Y acredita muito que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ela não é multitarefa, né? Então a geração Z já tem essa tendência multitarefa. Só que uma coisa que a geração Y está vivenciando, está conscientizando
de um comportamento e que não é legal, não posso generalizar, tá, gente? É uma geração que tem um conhecimento tendencialmente mais Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu falo para vocês assim, quando a gente faz algumas perguntas, como professor, e aí a gente vê que as pessoas vão lá no Google na hora, questiona o professor, isso é legal, porque vocês têm a informação na mão, né? Então vocês têm acesso a esse dispositivo, e esse dispositivo na sala de aula, ele é uma ferramenta excepcional. Por quê? Vocês conseguem informar o professor, ou refutar o professor, questionar o professor baseado em dados. Mas uma coisa que está acontecendo da geração Y é que a geração Y é uma coisa mais, tipo assim, estou com uma dúvida, vou lá, olho e respondo como se fosse uma assertividade, mas não olha a fonte. E uma das coisas que vocês vão vivenciar daqui para frente é vivenciar com essa geração, a geração Z. Essa sim tem uma coisa a ser mais multitarefa, ou seja, faz muito mais coisas ao mesmo tempo, com a mesma qualidade de foco, né? Com a divisão perfeita dos focos. Então, são pessoas que têm uma tendência melhor à tecnologia, já nasceram realmente com a tecnologia implementada e consolidada, e essas pessoas têm uma tendência a querer mais a comunicação virtual. Vocês começaram a aprender a comunicação virtual, e agora, em tempos de aula remota, a gente está vendo todo mundo participar disso. Só que nessa situação toda, começou a ficar mais evidente uma coisa. A geração Y, a geração Z, né, vou trazer aqui um dado para vocês, eles produzem e compartilham 79% das coisas que estão na web. A geração Y, que é de vocês, ou a grande parte é de vocês, produzem 0,04% de tudo que está na web, que tudo está na nuvem. Então é uma geração que mais compartilha do que produz. E aí fica assim, por que isso? Né? É porque é uma geração que tem uma tendência a achar algo, a achar que aquele está certo, e não ver o aprofundamento da situação. A geração Y ela é mais colaborativa, ela tem uma coisa de inclusão. E a geração Z perpetua isso. Então, uma coisa que é interessante, nós somos, geração Y, 75 milhões de pessoas no Brasil já estão dentro da geração Y, e 93% participa de uma rede social, pelo menos. Já a geração Z é 97%, ou seja, quase 100% está na rede social. Então, vocês imaginam que a comunicação da geração Z é muito maior. E eu estou falando tanto de comunicação, porque vocês vão entender que a comunicação é a chave da perpetuação nossa como profissional no mercado a partir de já. Uma das coisas que eu acho legal desse infográfico aqui é que, por exemplo, quando vocês vão conversar com a geração Baby Boomers, né, que são a geração bebê, que é a geração antes da minha, que é uma geração mais focada nas regras, mais aquela coisa militar, vocês têm sofre muito. Por quê? Quanto mais velho, mais tendência a obedecer regras. Quanto mais novo, mais tendência a questionar essas regras, né? E uma que a gente está entendendo que está mudando a perspectiva das coisas. A geração Y, ela é uma fase que muita coisa está se consolidando, só quem vai se beneficiar disso é a Z e a Alfa, que é os menorzinhos agora, né? A gente fala de geração, gente, só para vocês entenderem, geração não é como antes, que era negócio de década, não, é por períodos históricos, né? A minha geração, que é a geração X, teve um propósito na humanidade, por isso que virou geração X. Geração Y é outra situação. Então, por aí vai. Então, conforme essas revoluções sociais, culturais, né, mundiais, nasce-se uma geração, tá? Então, uma coisa que eu acho interessante, que está acontecendo entre todos nós, é essa evolução da escrita. E isso é uma coisa que eu até discuto com meus alunos, que assim, não vem me responderem emojis, por quê? Porque os emojis, na verdade, trazem consigo duplo sentido.
E quando a gente começa a comer palavras, a deixar claro outras situações, deixar lacunas para as pessoas com quem a gente está interagindo, pensar o que elas quiserem, é aí que começa a abrir um erro, né? Então, quando a gente decide algo do nosso sonho, a gente tem que saber como transmitir isso à pessoa. Então, a partir desse momento, eu tenho que começar a entender que eu sou o único representante na Terra do meu sonho. Essa frase é do Emicida, tá? Então, se eu sou esse único representante do meu sonho, eu tenho que saber comunicar esse sonho para as pessoas. E aí, eu começo a entender que o meu comportamento precisa ser alterado. Só queria mostrar mais uma informação a vocês, só para vocês terem noção, aí, ó, 58% da geração Z já prefere a comunicação virtual. Não querem a comunicação presencial. E isso é interessante. Por quê? Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, em época de pandemia, a gente está entendendo que nós fomos colocados numa situação que ela não tem uma volta àquele antigo normal. Não existe um novo normal. Esse é o normal. Então, se as nossas aulas são remotas, ótimo! Qual é a oportunidade que eu tenho de aprender mais com esse tipo de situação? E eu tenho certeza que a Unifacig pensou, planejou para deixar as aulas impecavelmente de ótima qualidade, porque eu acredito, né? Eu acredito que vocês vão ter aulas no mesmo tempo, que seria a aula presencial. Os professores estarão à disposição de vocês. E aí que está o negócio. Como que eu vou explorar isso em oportunidade e levar isso de transformação para a minha vida? Hoje, nós estamos vivenciando, né, segundo Bauman, ele fala que nós estamos vivenciando a época da obsolescência. Então, tudo por exemplo, softwares são os obsoletos, né? Então, atualização constante. Por exemplo, quem de vocês explora 100% desse dispositivo para trocar por outro dispositivo? A gente é colocado, a gente é fomentado a consumir, mas a gente não consome a capacidade 100% disso para trocar dispositivo. Então, a gente já se atualiza antes de conhecer 100% nosso. E quando a gente conhece, talvez a gente esteja já ultrapassado. Então, obsolescência esse consumismo líquido, né, utilização máxima e descarte das coisas. O conhecimento líquido, hoje é válido, amanhã não. Por exemplo, quantos de vocês sabem exatamente em que vocês vão trabalhar daqui 10 anos? Será que vão ser no emprego que existe hoje ou no emprego que vai começar a surgir? O pró-reitor, né, falou sobre essa parceria com a instituição indiana. Que interessantíssimo isso, porque essa instituição quer fazer com que as pessoas pensem além do seu quadrado. E se a Unifacig trouxe essa parceria, porque querem fomentar para vocês, a vocês se moldarem realmente para o futuro. Não pensar no futuro como se o futuro fosse esse que eu vivi até agora. Então, esse aprendizado tem que ser constante. Por isso que fala aprendizado líquido. A gente aprende, esquece o quanto antes, mas porque a gente está moldando e a gente está substituindo o conteúdo. Então, nós somos frágeis, né, como na sociedade, mas podemos ser transformadores. E com isso, quem está ao nosso lado, modificar a situação. E aí que eu falo, quando você modifica algo para o bem de todos, você começa a se tornar protagonista. E é nesse ponto que a gente vai começar a falar. A partir de agora, porque assim, só um pouquinho antes, a gente estava falando do futuro aí, né? Que a gente falou assim, então para que serve a educação? O que acontece com esse conhecimento que eu estou recebendo na faculdade? Quando vocês entraram na faculdade, vocês tinham um sonho. E aí que acontece? Vocês falam assim, eu quero ser isso. Pensaram dessa forma, eu quero ser isso. Então, a partir de agora, eu quero colocar na mão de vocês a responsabilidade de como essa palestra vai seguir esse diálogo, né? Vai seguir. Então, por favor, quem tiver aí com seus celulares, ou tiver no notebook, ou computador, abra uma aba, entra aí no mente.com e vamos interagir para vocês entenderem
o que vai acontecer agora, tá? Então, eu quero que a gente reflita, faça essa pergunta para a gente começar a responder, e agora vocês vão decidir a palestra vai para que lado agora, tá? Então, faça essa pergunta antes, tá bom? O que eu vim fazer na universidade? Pense. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o menti.com e vocês vão digitar um código, tá bom? Para participar junto comigo. Peraí. Então, vamos lá. Então, vocês aí, ó, entre aí no menti.com e digite 780260. 780260. Vocês vão ter 3 oportunidades de resposta, então vocês podem colocar para mim 3 respostas. O que eu vim fazer na faculdade, na universidade, tá? Por favor, idealizem o que vocês vieram fazer aqui e me ajudem agora a construir o restante desse diálogo para a gente ter um debate muito rico. Gabriel, ó, é 780260, tá? Entrou menti.com, 780260, e coloca aí para mim 3 motivos do que você veio fazer na universidade. Ó, que legal, tem gente falando que gosta aí do Menti, né? Então vamos participar aí. Todo mundo entrando? Então vamos lá. Vocês têm 2 minutos para fazer isso. Ótimo, começou a aparecer, vocês estão aí visualizando, né? E eu quero que vocês construam essa nuvem para a gente começar a enxergar o que vocês vieram fazer na universidade. Vamos ver quanto que nós estamos aqui. Nós estamos com 280, então eu preciso de um número legal aí para a gente dar continuidade e saber que a gente está no caminho correto. Uma coisa que eu estou entendendo aqui, que muitos estão repetindo a mesma palavra, né? Aprender. Aprender o quê? Esse que é o legal, veio aprender, né? Então, uma palavra boa. Adquirir conhecimento. Bora lá, gente, vamos lá participar. E eu quero que vocês me ajudem a dar continuidade, porque dependendo ela segue 2 caminhos. Quem assiste aquela a série Black Mirror, essa palestra é mais ou menos baseada naquela série, tá? Então vocês que vão escolher o caminho que vai seguir a palestra agora. Ótimo. Olha, eu estou vendo que as palavras estão repetindo muito: adquirir conhecimento, aprender, crescer e evoluir. Realizar um sonho. Então, são pessoas. A gente chegou na universidade para aprender. Que interessante, porque vocês estão trazendo para mim uma coisa de estou com a mente aberta para. Né? Então, se eu estou com a mente aberta para, significa que o meu comportamento já está posicionado para algo novo que eu ainda não conheço, esse desconhecido, né? Então tem gente coisa aí, amadurecer, buscar conhecimento. Tem gente que falou que passar raiva. Depende do que raiva, né? Bora conversar com alguém aí da instituição para entender o porquê dessa raiva, tá? Mas se você está na universidade é porque seu sonho é maior do que a raiva. Então, cuidado aí. Formação profissional, carreira, né? Ser um bom profissional. E uma coisa que eu acho interessante da universidade, né, a Unifacig, ela tem muitos doutores e mestres que são gente de mercado, pessoas de mercado. Você imagine vocês conseguirem fazer as perguntas corretas para essas pessoas, extrair dela coisas além da matéria que está sendo aprendida na disciplina. Então, a comunicação, volta à importância. A comunicação, ela é muito importante. Ó,
vamos dar um stop. Vocês ficam olhando aí no celular, que agora vai trocar um pouco aí a tela, porque a gente vai fazer agora um cruzamento de informações, tá? Então, vamos lá. Próxima. Agora vai abrir aí um novo para vocês, tá? O que eu vou construir? Então, vocês vieram aprender, vocês vieram buscar novos conhecimentos, e agora eu quero que vocês respondam: o que eu vou construir na universidade? Eu vou construir. Eu. O que isso... Como eu vou me construir, né? Então, pense bem. O que eu vim fazer e o que eu vou construir, tá? Vamos lá. São perguntas diferentes, hein? O que eu vim fazer e que vou construir. O que eu vou construir é projeção agora, hein? Estou falando lá no futuro. Cuidado com a resposta ser a mesma coisa, porque se eu vim, é porque eu já tinha algo em mente. O que eu vou é algo futuro. Vamos se projetar. Bom, já apareceram algumas palavras interessantes aqui, hein? Eu não posso falar, que senão fica dando spoiler, aí fica induzindo a resposta. Gostei. Dominar o mundo. Tem gente aí que adora pintar o cérebro, hein? Dominar o mundo. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Crescimento, network, redes de relacionamento, crescer, experiências, empreendedorismo. Ótimo. Gente, então, espera aí que agora eu tenho que trocar aqui a fala, porque agora vocês já me deram, eu vou cruzando as duas informações, que se vocês vieram aprender, né, que a palavra mais falada, carreira, e aqui a gente está falando de network, futuro, aprendizado, né, então, amadurecimento, né, sonho, né, novamente se repete aí, mas conhecimento, né, então, vamos embora aqui, só um minuto que eu estou trocando aqui. Aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo. Só para vocês entenderem aí, ó. Então, o que ficou constatado, ó? A resposta anterior é essa aqui. Olha lá, ó. Essa nuvem que vocês construíram aí, ó. Adquirir conhecimento, aprender, conhecer, evoluir. Tá? E agora, carreira, amizade, futuro melhor, network. Tá certo. Vamos dar um sair aqui. E aí agora eu falo assim para vocês. Então, já que vocês me deram essa deixa, então vamos continuar. E o que eu falo para vocês é o seguinte. Mudei de arquivo, bora. O que o mercado fala, né? Então, vamos ver se está certo. O que o mercado fala? O mercado hoje, ele traz algo interessante para todos nós. O mercado fala uma coisa, espera outra. Então, uma das coisas que o mercado não fala, mas espera, é quanto que cada um de nós consegue conviver com o não, né? Então, por exemplo, quando eu recebo um feedback negativo, como que eu reajo diante disso? E esse tipo de comportamento avaliativo é algo que a gente precisa entender. A partir desse momento, se eu quero ter uma mudança lá fora, né, no mercado, eu preciso saber como me comportar diante do não. E aí eu falo assim, o não, ele é destrutivo? Não. Ele só é destrutivo a partir do momento que eu faço ele ser destrutivo. Então, o meu ouvido precisa selecionar dentro do não o quanto construtivo ele é, para que eu consiga me moldar para conquistar mais mercado, mais espaço dentro da onde estou
executando o meu trabalho, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a geração Y, ela é impulsiva. O mercado, quando a gente fala assim, o mercado pede para que o feedback negativo gere um comportamento construtivo, ou seja, não podemos agir com impulsividade. Eu tenho que agir com raciocínio. Eu tenho que pegar aquilo, raciocinar e entender o porquê. Se eu não entendi, perguntar o que é que a pessoa quis falar com aquele feedback negativo e, sim, transformar isso em resultado futuro. Entendeu? Então, a gente tem que fazer tudo isso ser uma crítica construtiva. A gente tem que entender que as pessoas têm que ser... A gente, como não pode... Eu falo assim, não responde imediatamente, então a gente tem que raciocinar. Você tem que demonstrar o que você entendeu. E a gente tem que saber ser grato, né? Então, ter gratidão pelo feedback. Quando a gente tem gratidão pelo feedback... quando você tem um objetivo e aquele feedback vem e você consegue entender, o seu espírito de gratidão, ele se torna maior, porque ele vai te trazer uma outra situação que você vai começar a enxergar novos caminhos. E é aí que a faculdade já começa a colocar vocês, fomentar em vocês essa situação. Então, hoje a gente consegue, quando eu estou usando a razão, quando eu estou usando o meu lado, não deixando a emoção falar mais alto que a razão e trazendo um equilíbrio, eu consigo entender o quanto resiliente, ou persistente, ou insistente eu sou. Diferença entre as palavras, resiliente, né? Então, ali no âmago da palavra, a gente fala que o mercado pede pessoas resilientes. E é muito fácil falar... falar assim de resiliência, eu sou resiliente. Mas resiliência, gente, é superar o obstáculo, saber lidar com aquele problema, não se afetar com a pressão e continuar o caminho em prol de um objetivo. O resiliente, ele tem uma habilidade de se manter estruturado diante de qualquer situação. Por exemplo, eu quero que vocês analisem o que aconteceu com seus amigos e com você também, quando surgiu o fato de que não podemos sair de casa, isolamento social, não há mais aula presencial, não podemos ver os amigos, não podemos ir em bar. Muitos acharam que é brincadeira coronavírus. Muitos acreditaram e sabem que é verdade coronavírus. Então, o que acontece? Só que muitos se afetaram de uma forma tão negativa que buscaram saídas não tão interessantes para a vida. E outros souberam lidar com isso. Então, aí começaram a entender quanto resiliente é diante dessa situação. Persistente é quando eu tenho um objetivo, vou fazer aquilo até conseguir. Então, se eu não deu, no plano A não deu certo, plano B, plano C, plano D, até chegar no resultado obtido. Insistente é o que o mercado não quer e é o que a gente encontra com muita facilidade. É pessoas que querem mudar o resultado e fazendo sempre a mesma coisa, obtendo o mesmo estratégia, o mesmo plano, achando que aquilo vai trazer algum resultado. Cuidado, porque você pode estar cavando um buraco e não está percebendo. E na hora que você cai no buraco, a pessoa que é mais resiliente, ela passa por você. Então, hoje, o mercado pede adaptabilidade, flexibilidade e, principalmente, saber aprender diante do ouvir empático. Ouvir empático. Mas tudo isso, né? Aqui estão falando assim, olha, estamos na área de gestão de imprevistos. Como engajar gerações na expectativa de resultados imprevistos? Boa! Respondendo, Rogério Bittencourt fez essa pergunta. Respondendo a sua pergunta agora. Como que eu engajo gerações na expectativa de resultado imprevisto? Você adiantou uma tela aqui que eu vou passar e vocês vão ver. Eu só engajo pessoas a partir do momento em que eu tenho o meu propósito. Quando eu tenho propósito, eu sei o porquê da minha existência. E é aí que começa a entender que todo aprendizado que eu tenho é para a vida. Aquele aprendizado que Bauman fala que é líquido, que é substituível, tem uma parte que é substituível.
mas tem uma parte que ela vai se consolidando. Então tem uma parte técnica, legal, que propicia a vivência. E é essa vivência que amplia o nosso portfólio. E é nesse momento que eu vejo como está o meu andamento em torno do meu sonho, do meu objetivo. Então, quando eu tenho um propósito, a gente tem que entender que o propósito é aquela... Como que eu digo? É o porquê de existir. Vamos falar assim, né? Então, o propósito, quando eu tenho ligado à minha carreira profissional, eu sei exatamente onde eu vou chegar. Ele é maior que tudo, diferente de objetivo, tá? Compromisso é algo que eu coloco público. Meu compromisso hoje aqui é passar para vocês questionamentos, indagações e fomentar vocês a fazerem uma autorreflexão se vocês têm um propósito de vida em torno de algo que vai ser maior em prol do seu profissional. E aí isso é compromisso. Então o propósito é maior. Por exemplo, eu tenho um propósito, né? Meu propósito, por exemplo, é lutar contra o analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? É quando você pega uma palavra, aquele texto em negrito do jornal, lê aquilo, acredita que já entendeu, e tem gente que ainda faz defesa disserta sobre, faz uma defesa do tema. Muitas vezes eu vejo no aeroporto a pessoa pegar um livro daquelas livrarias de aeroporto, ler a contracapa e falar sobre o tema, sendo que nem leu o conteúdo. Quantas vezes vocês, né, e é muito, a gente se inclui, todos nós, mas quantas vezes a gente começa a ler, acha que concluiu e começa a responder? A escuta empática, a gente tem que ouvir completamente sem ter um pré-concebimento da ideia do que ele vai falar, antecedendo o que ele vai falar. Então, quando eu tenho um propósito, eu começo a entender o que está na minha órbita. É muito maior do que a gente chegar na faculdade e ir para o barzinho. É muito maior do que vocês estão passando agora. O propósito vão te levar vocês a algo que vai dar consistência ao existir da cada um de vocês, aonde vocês querem chegar. Então, eu tenho um propósito. Eu quero lutar contra o analfabetismo funcional e espero que isso dê resultado. E luto por esse resultado. Qual que é o meu compromisso, então? A minha responsabilidade é trazer, né, o conhecimento de todos sobre como isso pode ser modificado através de um hábito. Deixar de ser analfabeto funcional, a gente tem que ter um hábito, né? Então, a gente precisa, o Marco aqui falou, né? Ter a ferramenta na mão e não saber usar. Boa resposta, Marco. Muito legal, tá? Marco Antônio Braga diz também que é analfabetismo digital. O analfabetismo digital, Marco, tem que tomar um certo cuidado, porque hoje está tão intuitivo que esse analfabetismo digital ele fica meio até que questionável. O que não acontece é a pessoa chegar, entrar no aplicativo e não saber ler o comando. Quantos de vocês leem o manual de algo? Raramente. Tenho certeza que vocês compraram o celular de vocês e já começaram a utilizar. E não souberam que alguns comandos facilitam a vida de vocês. Então, isso é muito comum. A gente já começa a praticar esse analfabetismo funcional desde muito cedo, né? O que a gente tem que entender é que esse aprendizado, quando a gente lê, né, vocês estão vendo aí, a gente é 10% o topo aí da pirâmide. Quanto mais eu descer essa pirâmide é baseada naquela pirâmide de Maslow, sendo que Maslow falava que a base é as necessidades. Quando a gente está falando de aprendizado, a base é a consolidação de algo, então é muito mais. Então, se eu leio, eu estou no topo, eu estou distante de trazer aquilo para dentro, ficar intrínseco. Se eu leio e escuto e vejo a coisa acontecendo, a coisa vai melhorando. Até esse momento, assisto um filme sobre o tema, pesquiso sobre, né? Até esse momento, eu estou passivo diante daquele aprendizado.
A partir do momento que eu torno o meu aprendizado ativo, ou seja, discussões, eu começo a fazer simulação, eu começo a entender, a compreender o porquê daquilo, aí sim, a gente já está começando a introjetar aquela informação, e isso pode ajudar na nossa mudança do hábito. E uma coisa que eu falo para vocês, não há discernimento entre o profissional e o pessoal. Quando eu falo para vocês assim, até a Heloísa falou assim, que lê até bula de remédio. Parabéns. Raro isso, hein? Não há separação do pessoal e do profissional. Por quê? Porque a geração Y colocou uma coisa interessante. Hoje, isso daqui transformou, por exemplo, o Facebook é uma das melhores redes de eu procurar algum profissional na nuvem, né, na rede aí, e depois começar a entender o que é ele. Então, tem gente que utiliza o Facebook, gente, fica lá, com aquele pescocinho torto assim, partiu prova, partiu faculdade, partiu academia, partiu... Gente, sem com o pescocinho torto, parece que a pessoa tá até com um problema, né? E eu falo para vocês, e o pior de tudo é que a maior parte dessas fotos é no banheiro, no espelho do banheiro. O que isso está levando de informação para o mercado, utilizando as suas redes como veículo? Então, as suas redes comunicam tudo. E tem gente que utiliza o Facebook como um divã. E aí eu falo para vocês, olha quanto tempo a gente está perdendo de comunicar o meu verdadeiro propósito para o mundo, né? Então, temos que entender qual é esse propósito, né? Uma das coisas que a gente tem que... Vocês falaram aí, e aqui começa também uma parte sobre network. Então, por exemplo, vocês estão dentro de uma faculdade e lá é o melhor lugar para a gente entender o que é essa formação de network. Por exemplo, exemplo real, tá? Eu tinha 3.000 e tantos contatos no meu celular. E quando eu comecei a entender quem são os contatos, avaliar, né? Quem são os contatos que poderiam gerar negócios, eu comecei a apagar os contatos que estavam ali só enchendo memória. Gente, eu cheguei a 570 e poucos. Hoje está entre 630. Mas são contatos que geram negócio ou que poderão gerar negócios para mim. Sidney, você pensa muito em negócio. Eu penso no meu propósito. E o meu propósito gera negociações. E essas negociações vão ter fruto diante de quanto eu li, discuti, avaliei e pesquisei e depois fui falar com outras pessoas, simulei isso. E aí eu consigo construir argumentos mais robustos. E o network, ele te ajuda a isso. Porque quando a gente tem um argumento legal e sei comunicar isso, aquele network consegue se conectar a mim. Por quê? Porque o que eu estou falando se aproxima desse desejo. E aí eu crio uma sinergia. Nessa sinergia, eu crio uma ponte mais densa entre eu e a outra pessoa. E aí a outra pessoa começa a falar de você. Uma das coisas que eu falo para vocês do meu propósito, né, de falar do analfabetismo funcional, eu tive que moldar algo e correr atrás de outra situação. Que está acontecendo comigo nesse instante? Eu estou entrando dentro da área de educação pública, né, falar com educadores públicos e dirigentes da educação pública, então secretários municipais de educação. E aí eu falo para você, como que o Sidney, que sai da área corporativa, vai falar com o poder público dessa forma? E aí eu entendi um caminho, tracei um plano, uma estratégia, e fui mostrando a minha capacidade de estar naquele lugar. Hoje, nesse instante, 2 horas antes dessa falar com vocês, eu estava conversando com 2 presidentes que representam mais de 200 mil professores da área pública. E a gente vai fazer um evento agora, daqui uns dias, né? Com esse pessoal todo. Então eu falo para vocês, é impossível? Não. Basta você querer e saber como. E montar um network para isso, né? Então, a gente tem que fazer o nosso network trabalhar para nós.
E uma coisa que eu falo, cuidado com a quantidade, dê valor à qualidade desses contatos. Quando o meu network, eu falo para você que o meu network trabalhou, é porque eu fiz contato com pessoas que estavam ligadas a esse poder público, né? Essas pessoas que estão em voga nesses lugares, e essas pessoas levaram o meu conhecimento até outra pessoa. Assim, olha, quem pode te ajudar isso é o professor Sidney. E nessa situação eu comecei a falar com prefeitos, né? Comecei a falar com muita gente, e hoje eu consigo já interagir melhor e mostrar para eles o quanto possível é diante de mudar um comportamento nosso. Então, tudo isso porque eu tenho que me manter focado, atualizado e em contato com todos. Além de tudo, ser generoso. Gente, uma das coisas que a geração Z está perpetuando é quanto que eu vou fazer de devolutivo à sociedade, depois de tudo que eu consumi da sociedade. Então, quando vocês forem vender um conteúdo nas lives de vocês ou nas redes de vocês, vendam conteúdo de qualidade, falando de algo que tenha a ver com o propósito de vocês, né? O Rogério falou aqui, ó, deve ser importante com a formação e a capacidade de produzir, entre outros, serão vistos mais adiante saber respeitar. Sim, quanto mais eu produzo, mais evidência eu fico, mais eu consigo trabalhar em prol de algo, né, de uma marca, vamos falar assim, da minha marca pessoal, e essas pessoas conseguem conectar mais fácil. E vocês mostrar aberto também, tá? A essas respostas, né? O Marco aqui fala assim, ó, se o propósito da pessoa for influenciar pessoas, o propósito da pessoa for mostrar a vida em tempo real. Não está errado de postar fotos do dia a dia. Não está. No entanto que nós temos muitos youtubers aí que ganham dinheiro com isso. Agora eu falo para vocês, tá certo, nós temos youtubers ganhando muito dinheiro, que o propósito deles não, o objetivo deles é ganhar dinheiro mostrando o seu dia a dia. O propósito deles ainda não está claro. Então, a gente tem que avaliar o que é propósito, o que é objetivo e o que é compromisso, né? Depois a gente pode, depois de um dia marcar aí, conversar sobre a triangulação desses 3 itens: propósito, objetivo e compromisso. Quando a gente fala, transfere conhecimento, o conteúdo, e aí até o Marco falou sobre vender o dia a dia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as redes, porque a gente pode estar falando uma coisa e a pessoa consome aquilo, e quando o público vai conhecer você pessoalmente, descobre que não é aquilo. Teve um rapaz que fez uma pesquisa, e ele foi muito legal, porque ele fez em 25 restaurantes fast food e trouxe isso daqui. Ele foi lá, tirou foto da vitrine e pediu o mesmo lanche, e quando abriu o pacote assim e tirava foto. Então você imagine você desejar o que está do lado esquerdo da tela e receber o que está do lado direito. É você vender o conteúdo que está do lado esquerdo e entregar o que está do lado direito. Qual seria a reação da pessoa ver na mão ali o que está do lado direito, sendo que ela comprou o que você sempre vendeu, que era o que está do lado esquerdo? Será que está correto isso? Será que a pessoa vai ficar satisfeita? Então, tome cuidado. As conexões, os networks se mantêm quando eles conseguem ter também, assim, realmente, o Sidney é aquilo que ele falou. Por isso, se manter antenado. Por exemplo, uma das coisas que eu falo para vocês, quando vocês estão dentro da faculdade, a faculdade promove, por exemplo, um evento acadêmico, né, semana acadêmica, trazem palestrantes de fora. Como que vocês se comportam? De lá atrás do certificado ou de lá buscar novos conhecimentos que vão interagir com conhecimentos que você já tem? Se você vai atrás de certificado, desculpa, está perdendo um tempo precioso, além do investimento que você está fazendo, né, tirando dinheiro do bolso e pagando aquilo lá. Agora, se você consegue ir lá numa palestra e extrair informações, dialogar com o professor depois, pegar o contato daquele palestrante e interagir com o palestrante até, parabéns. Você está ao passo de muitos que estão
como seus pares naquele momento. E aí você começa a entender o seu propósito. Então a gente tem que saber, desde já, qual é o meu propósito. Por isso, agora, você tem que saber. Se você não sabe, se questione. Eu estou à disposição, vou deixar meus contatos depois, para vocês podem conversar comigo. Toda essa formação, esse conteúdo, né, quando a gente interage com as pessoas, né, então, a Keiliane aqui falou assim, ó, network, fazer parte de uma construção constante. Pode começar com os colegas de sala, no trabalho em grupo, na relação com os professores, com os projetos de estágio, extensão e iniciação científica. Muito bem, Keiliane. Por quê? O que acontece? Eu falo para vocês. Hoje vocês conhecem pessoas da sala. Quando vocês estiverem no mercado e precisarem de parceiros, vocês vão recorrer, em primeiro lugar, ao pessoal da sala. E vocês vão recorrer a quem tinha a melhor execução de algo, a melhor resposta para algo, né? Positivo. Não aquele cara que cola, não aquele cara que era o cara que não promovia resultado. Mesmo que esse cara que promove o CDF, vou pôr entre aspas, é de outra panelinha dentro da sala, eu vou buscar ele para ser meu parceiro, porque o meu cliente precisa de uma resposta melhor. Então eu vou buscar essa pessoa para ser meu parceiro e ambos ganham. E os três vão ganhar. Então a gente tem que pensar também nessa estratégia de ganha-ganha, né? Uma coisa que eu falo para vocês, que eu quero falar, que todo esse conteúdo que a gente está gerando o tempo inteiro, ele gera, quem está vendo, uma marca. E eu preciso entender como essa marca é vista, né, por outros. Lembrando que a marca que vocês vendem, vocês não vendem uma marca, vocês projetam informações ao redor de vocês, através das redes, através de contatos pessoais, através de ali um bate-papo, e as outras pessoas que vão validar a sua marca. E é isso que aí que entra uma questão racional. Eu consigo programar como eu quero que a minha marca seja vista. Então, se eu consigo controlar as informações, é porque eu já estou pensando no meu futuro. Hoje, eu falo para vocês, façam o exercício, se projetem, daqui 10 anos, como eu vou estar profissionalmente, como eu vou estar como pessoa, como família, como emocional, como eu vou estar para a sociedade daqui a 10 anos. E vocês vão entender se vocês estão no caminho certo, nas suas atitudes e comportamento, e usem a faculdade como um laboratório, peçam seus professores feedbacks para que eles ajudem você a se posicionar melhor nesse caminho, né? E aí eu falo para vocês, se eu consigo programar, eu vou ser racional. Eu quero que as pessoas vejam a minha marca como vencedora, uma marca de resultado. Eu quero que todo mundo fala assim, professor Sidney é o cara que dá para conversar, é o cara que vai fazer eu pensar, é o cara que traz a resposta. Mas como eu faço isso? Eu faço isso trazendo um equilíbrio entre o lógico e o emocional. Outra coisa que o mercado fala muito é sobre dessa resiliência, e aí tem um pessoal de RH que até vai, tem outros que não gostam, que é sobre esse negócio de inteligência emocional também. Então, se eu trago esse equilíbrio, eu consigo fazer até cortes, né? Eu consigo fazer cortes. Eu não levo meus problemas de casa para dentro da empresa e eu não levo o problema de empresa para minha casa. Eu consigo entender que tudo tem o seu ambiente, mesmo se relacionando. E lembrando que a pessoa não se dissocia mais da marca mercado. Hoje, quem está falando com vocês é o Sidney da Saber Saber. Entendeu? Quando vocês me virem na rua ou em algum outro lugar, que seja profissional ou até em um bar, vai ser sempre o Sidney que deu a palestra na Unifacig, na abertura do semestre 2022. Né? Então, o que vocês têm que entender é que todo momento eu estou gerando informação. Então, o meu comportamento ele tem que ser baseado em ações positivas, que ação positiva é o desdobramento do pensar positivo e falar positivo, tá? Então, se eu penso positivo, já começou a mudar meu comportamento. Falo positivo, e aí eu consigo ter uma ação positiva. Somado à visão estratégica, se eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso, tenho um objetivo, eu consigo traçar um plano estratégico de como agir, aonde estiver. Né?
saber atuar, então ter visão estratégica. Como que eu vou me comportar aqui? Da onde eu tenho que colher informações rápido para saber o que eu vou falar? O que eu estudei durante todo esse tempo para chegar nessa pessoa e falar com essa pessoa? E, principalmente, ter atitude baseada na ética. Se nós somos éticos, ok. Se somos antiéticos, cuidado. Por exemplo, faça um teste. Quem faz Ctrl-C, Ctrl-V, quem cola, quem fica explorando os outros, né, em dado evolutiva. Então, são atitudes que parecem boba, mas são atitudes que têm o seu pezinho no antiético. Se eu somo visão positiva, visão estratégica, atitude baseada na ética, eu estou gerando um resultado. Esse resultado é a construção da minha marca. Ou seja, para o mercado, para o externo, estou gerando informação. Outras pessoas que estão em contato comigo, seja virtualmente, no caso de vocês, e vocês interagindo comigo através desse chat, né? O pessoal está falando aqui. Então, a gente está trocando informação. Eu estou gerando informação para vocês, vocês estão me dando feedback, né? Então, quando eu gero informação e a pessoa se conecta ao Sidney, né, no caso eu estou dando como exemplo, significa que essa pessoa ela está buscando uma conclusão na minha argumentação e eu estou no foco dessa pessoa, né? Ela está usando eu como embasamento, como um norte para uma tomada de decisão. Significa que essa pessoa está depositando em mim o quê? Confiança. E se essa confiança nesse profissional, né, então no profissional Sidney, gera expectativa. Se eu atendo a expectativa, a confiança vai se consolidando, se fortalecendo, ficando mais forte. Quanto mais eu supero, mais atendo a expectativa, mais esse ciclo fica virtuoso para o bem. O problema é quando eu não comunico algo e quebro a confiança. Por exemplo, se eu prometer a vocês algo e eu não conseguir cumprir, e se eu falar assim, olha, eu não consigo, eu preciso de 48 horas, 72 horas. Chegou nesse momento e falo, não deu certo por causa disso, preciso de mais um tempinho. Vocês estão sendo munidos de informação, eu estou sendo transparente, atitude ética. Agora, se eu falo em 48 horas e não entrego em 48 horas, vou entregar em 72 horas, eu quebrei a confiança. Quando vocês chegam no professor e negociam a entrega, que ele deu um plano, ele raciocinou um planejamento, e falou para vocês, não, em tanto tempo eles conseguem fazer, por isso eu vou pedir um exercício tal, ou um trabalho X, e vocês não entregam, aquele momento vocês começam a quebrar confiança com o professor. Quando vocês estão fazendo uma apresentação, e aí fala assim, professor, a gente precisa esperar o João chegar, porque o João tem que fazer a parte dele, e não faz a apresentação, naquele momento vocês entregaram algo com uma lacuna. Que tipo de profissional você vai ser no mercado? Que vai entregar algo com lacuna? Sendo que, então, vocês demonstraram que entre vocês do grupo não teve comunicação. Voltamos na comunicação novamente, né? Então, resultado gera marca. E a marca para o mercado, então, não tem separação, né? Mercado e pessoal, essa marca que está através das redes, através de meu contato, através do diálogo que eu troco com todo mundo, através da criação de network, ela é inseparável. O Rogério que falou assim, necessidades reais e o potencial de cada profissional é pensar de forma sistêmica na dinâmica das informações, acho que na dinâmica das informações, né? O Fabrício fala assim, olha, a base da negociação é a confiança, sem dúvida. Olha, o Rogério, o potencial de um profissional, ele é questionado todo o tempo, tá? E se ele consegue entender que as informações que ele gera e os dados que ele pega para gerar novas informações, isso é dinâmico, e ele tem uma frequência, né? Ali tem um ritmo, ele acompanhar isso, e daí para frente, planejar, estar um passo à frente, esse profissional vai estar, sim, na referência. Começa a construir sua referência, né? Outra coisa que o mercado fala, e é o que vocês estavam falando nas nuvens lá, né, porque é engraçado a vertente que segue, é isso aqui. O mercado exige dessas pessoas ser líderes humanistas, saber administrar conflitos, aí entra a negociação, como o Fabrício falou, trabalho em equipe, coordenar projetos e capacidade de negociação também. O que eu falo para vocês? Quando a faculdade fala trabalho em equipe,
naquele momento, vocês estão tendo a oportunidade de gestar, saber gestar tempo, saber gestar conflito, saber gestar informação, saber gestar como pesquisa, como fazer uma entrega e fazer todo mundo trabalhar. O que não pode no trabalho em equipe, um só fazer, que aí os outros perderam a oportunidade de saber aproveitar e aprender a gestar essas coisas. Quando vocês vão fazer uma apresentação, antes, conversem entre vocês, que naquele momento que vocês vão ter um conflito, que vai ser um conflito construtivo, porque vocês vão chegar a acordos. Esse acordo é uma negociação. E aí, quando chega na entrega, a entrega é excepcional. Tá? A Bruna fala assim, ó, temos que estar preparados para situações que podem aparecer de última hora. Muito bem, Bruna. Todo profissional não carrega só o plano A. A gente carrega o plano B, C, né? Eu tinha uma coisa comigo. Na minha faculdade, meus professores falavam assim, meus orientadores, Sidney, você tem perfil de multinacional. Eu sempre quis entender o que é trabalhar numa multinacional. E eu tive essa oportunidade de trabalhar numa multinacional chamado FIFA. E na FIFA, uma das coisas que eles exigem de nós, que entra num cargo de responsabilidade, que você tenha a capacidade de gerar 4 planos para o mesmo objetivo, sabendo que o plano A e B tem que rodar juntos para aquele objetivo. Se faltar o A falhar, o C entra junto. Aí fica B e C. Se o B falhar, o D entra junto. Ou seja, o cliente final, o usuário do pacote FIFA, nunca vai perceber um problema. Nunca. Quem está dentro do estádio, lá na FIFA, vê tudo muito lindo, exuberante. E sabe que por trás, nós, no planejamento, estava com 4 planos para fazer aquilo acontecer. A entrega, que a gente chama, né? Então, uma entrega de valor. Por que tudo isso? Que eu falo, essa entrega de valor, que é onde o cliente substitui a palavra custo por valor, pelo que o Sidney entregou, pelo que o profissional que está enxergando entregou. É porque o mercado exige impacto. Quando eu entrego algo de valor, eu estou promovendo impacto, eu estou promovendo o que nesse usuário final, nesse cliente, nesse caso são vocês, o usuário final aqui. Eu estou promovendo que vocês tenham contato com sensações, com cores, que vocês imaginam a situação acontecer. Então, são indagações que a gente precisa entender que o mercado fala e não para de pedir, só que da forma muda. Porque o mercado quer que você consiga saber ler nos nuances das situações. Tá? Samuel falou aqui, ó. Isso você está falando de marca pessoal como funcionário, como diria isso para o empresário. Samuel, a marca não é só para funcionário, a marca é para o empresário, a marca é para o gestor. A minha marca pessoal, ela tanto faz se eu sou um carteira assinada ou se eu tenho uma empresa. O Sidney, hoje, ele é uma empresa. Então, o que eu tenho que vender? Lembrando, meu propósito é a erradicação do analfabetismo funcional. O Sidney tem que vender como é a educação. E aí, quando a pessoa olha para mim e fala assim, mas como que você fala de educação? Eu descobri uma ferramenta chamada metodologias ativas. E uma das coisas, Samuel, que eu falo isso para gestores. Eu descobri que o analfabetismo funcional está muito presente em empresas também, não só na área da educação. Então, hoje eu falo com gestores, mostrando para eles o que é o analfabetismo funcional. Por quê? Porque a minha marca, diante dessa consultoria estratégica, está sendo consolidada e um falou para o outro. Só para vocês terem uma noção, hoje eu tenho um trabalho, né, um dos jobs que eu faço, junto a uma grande mineradora, porque essa mineradora foi incorporada por uma outra maior, e esses gerentes, né, estão sendo absorvidos se eles desejarem ser absorvidos. Alguns não querem ser absorvidos, então querem ser reposicionados no mercado. E alguns começaram a experimentar frustração. Aí, Samuel, eu tenho que mostrar para eles o quanto o gestor da sua marca pessoal eles podem ser. E aí, alguns deles já montaram empresas, estão trabalhando, outros foram absorvidos para essa empresa maior, mas lá eles vão com um cargo menor. Então tem todos um problemas de acordo aí, né? Umas coisas legais acontecendo. E aí eu falo para vocês,
para você, né, Samuel, que fez a pergunta, não há distinção da minha construção de marca pessoal, profissional, pessoal, empresário, funcionário. Há construção da minha marca pessoal. Se eu sei construir ela, é porque, novamente vou repetir, tem um propósito. E aonde estiver, eu vou atuar diante desse propósito. Então, hoje, vocês têm algo que estão na mão de vocês. Vocês precisam trazer essa sensação e essas cores para as pessoas que estão em contato com vocês. Nesse caso da faculdade, são os professores, são seus primeiros cartões de visita para o mercado. E aí eu falo para vocês, quanto protagonista vocês estão sendo do seu futuro nesse momento? Será que eu estou lá de braço cruzado? Eu vou ver, vai acontecer, gente, né? Ou será que eu já estou com a minha cabeça lá na frente, sabendo dar os passos de agora? Então, como que eu estou construindo isso? Por isso que eu falo para vocês, a partir desse momento, vocês têm a chance de errar, porque vocês estão na faculdade, pedir ajuda, que é para os professores, e esses vão te dar feedbacks. Saiba filtrar o feedback de todo mundo. E pensem bem, através do feedback negativo eu posso me construir. Cuidado se pegar naquela situaçãozinha chucra, de os picuinhas, e ir para baixo. Porque a gente vai ver muita gente no nosso mercado que quer passar rasteira em vocês, passar rasteira em nós. Mas, quando eu tenho um propósito, eu volto e consigo sobressair, ser resiliente. Então, eu tenho que provocar emoção nessas pessoas. E como que eu provoco emoção? Então, eu consigo provocar tudo isso porque eu montei, através dos meus network, através das pessoas de contato, relacionamento, né, forte, que vai além do agradar. Além disso, vocês vão externar um espírito de gratidão pelo aquele contato que vocês conseguiram construir. Então, a gente precisa ter como hábito, né, a nossa excelência, não como ato. Quem falava isso é Aristóteles, né? Então, cuidado de eu querer excelência como ato. Tenha como hábito, porque quando eu tenho como hábito, eu consigo entender o que é excelência. Se é excelência, eu vou buscar sempre a melhor situação. E aí eu falo para vocês, o que eu busco amanhã? A gente estava falando que o poder é agora, então nesse instante eu tenho que decidir o que eu quero amanhã. Existe um termo, né, em japonês, que a tradução é 3.000 mundos em um único instante. E aí eu falo para vocês assim, nesse instante eu decido exatamente o que eu quero daqui 10 anos, daqui o que eu quero 20 anos, o que eu quero como profissional. É nesse instante, porque eu sou um ser racional. Tá? Então, a gente tem que entender que quando a gente está sabendo como evoluir o meu sonho, eu sei que, a partir de agora, eu quero ser protagonista, eu tenho que ser protagonista. E entender que, nesse quadrado, o meu protagonismo tem um tipo de execução. A partir depois, com título de ensino superior, com diploma, o meu protagonismo tem que ser um pouco melhor, um pouco maior, um pouco mais complexo. Eu tenho que buscar a inovação, eu tenho que ser disruptivo, eu tenho que trazer a simplicidade para os processos, né? Para as coisas, para as apresentações. Eu tenho que ser acessível, eu tenho que trazer conveniência. O porquê que as pessoas têm que usar o meu serviço? Porque elas têm que entender que eu facilito o processo. Eu tenho que provocar processo de experiência para esse usuário, essa pessoa que está em contato comigo, e eles falam assim, que legal, ele fez eu sentir isso. Eu tenho que ser ousado, corajoso, eu tenho que ser questionador de uma forma inteligente, não aquele questionador que coloca em xeque sem embasamento. Então eu tenho que ler, saber compreender o material lido e com isso falar com mais segurança. Demonstrar confiança até no meu questionamento. E assim a gente consegue construir um destaque. Né? Então, além disso, gente, a gente tem que... essa evolução desse sonho tem que mostrar produtividade. E nessa produtividade eu tenho que mostrar êxito, resultado. Eu tenho que saber como agir diante da minha localidade. Eu estou em Manhuaçu, vou atuar em Manhuaçu,
Ótimo. O que eu vou trazer melhor para essa região de Manhuaçu? Tá. Eu quero atuar fora, quero atuar em grandes capitais. Ok. Melhore seu ambiente aqui agora. Aproveite para se moldar melhor, né, nessa situação. Então, se eu quero conquistar outros mundos, como for falar, conquistar o mundo, né, na nuvem, conquiste primeiro o seu micromundo para conquistar o macromundo. Então, entenda que tem que ser embasado em um propósito com compromisso. Saiba que a faculdade é uma meta, não é um objetivo. Ele é um veículo para algo. A faculdade fomenta vocês a ter a responsabilidade do seu próprio futuro. E aí que vocês estão com tudo isso na mão e tem gente que deixa sair pelo meio dos dedos essa oportunidade de ouro que vocês têm nesse momento. Então, como que eu sei que o meu trabalho foi feliz, né? Como que o meu trabalho teve uma execução legal, né? É porque eu sei que eu provoquei o belo, que eu fui útil e trouxe a certeza do bem. Quando eu tenho isso das pessoas com quem estou interagindo, eu estou encantando. E quando eu encanto, significa que eu atendi a expectativa e a confiança começou a se consolidar. Tá? Eu quero pedir aí para o pessoal colocar o link do que é um encantamento provocado através de um vídeo. Então, vocês podem colocar aí para mim o link, por favor, no chat, e aí vocês vão ver... Vocês vão ver aí para mim o link aí. Olha, uma das coisas que eu falo para vocês, dentro dos seus colegas pagando de faculdade, o menor preço da internet, muitos desmotivados, tá? Porque não estão com propósito. O diálogo, quando é de coração, eu consigo mostrar que a pessoa pode se transformar. O que é de fora para dentro é um impulso. Mas a transformação de dentro para fora, ela é tão grande que aquela transformação ela se consolida de um jeito que quando você vai para fora para atuar no mercado, você vai atuar com mais robustez, com mais força, porque você conseguiu consolidar algo. Então entenda, quem ver essa pessoa desmotivada, que vocês estão vendo aí, tem amigos aí, que talvez estão na inércia das coisas, entenda o porquê, escuta empática. Entenda o porquê que eles estão assim. E saiba como fazer com que eles pensem melhor, futuro, pensar de forma diferente, né? E aí eu falo para vocês. Colocou o link aí, por favor? A Eduarda falou assim, ó, nós fazemos a diferença a partir do momento que escolhemos o nosso curso. Afinal de contas, é ele que prepara para a vida profissional. Ô, Eduarda, muito legal, tá? E a partir do momento que você entende que esse curso pode ser em cima de outros, vá fazer outros também. Só não fica preso àquela situação. Porque quanto mais a gente estudar, mais a nossa mente vai ampliar. Mais especialista em algo eu vou ficar. Melhor eu vou falar sobre aquilo. Mas saiba comunicar, tá? Também tem aqui. O primeiro passo é o agora, para o nosso futuro. Muito bem, Thaís. Planejar e fazer acontecer desde agora e sempre. O agora realmente é o mais importante. Se eu fazer desse agora, tô ali na faculdade, tô assistindo essa aula, acabou o assunto, e isso aqui não vai me dar, não vai me transformar nada, não vai me somar nada, esse tipo de bloqueio você vai levar para a vida. Cuidado que todo mundo que está à frente, transmitindo algum tipo de conhecimento, colocando vocês para dialogar de forma construtiva, está ali com um propósito de mostrar a vocês que vocês podem ser muito maior do que vocês imaginam que são nesse momento. E aí vocês vão se auto-encantar, tá? O Everton, coloca para mim o link do vídeo que eu passei para você, deixa no chat, tá? E eu falo para vocês todos, gente, saibam ler. Saibam ler. Saibam entender. Saibam compreender. Como? Estudando o velho, pensando de forma atual e agindo como se estivesse no futuro. Seja flexível, se adapte e saiba construir o seu futuro a partir de agora, tá?
Vou deixar aqui os meus contatos. Vocês têm acesso a todos os meus contatos. Por favor, não me mande corrente, porque eu não respondo corrente, tá? Eu sou uma pessoa que dialogo com todo mundo. Estou aqui à disposição. Quem tiver que quer conversar comigo individualmente, só chamar aí nos inbox, né? E estou à disposição da Unifacig. Pessoal, Unifacig, muito obrigado por essa oportunidade de interagir e estar nesse momento de ouro, abertura de um semestre letivo. Estou muito contente de poder compartilhar um pouco das minhas experiências profissionais, o que eu venho coletando ao longo de quase 20 anos aí de mercado e transformando isso, nesses jovens profissionais, em algo melhor e que sejam muito, muito mais melhor. Olha que coisa feia, né? Muito, muito mais melhor. Mas que sejam muito, muito mais melhor do que vocês são hoje. Pensem que o seu amanhã tem que ser melhor que hoje. E o hoje tem que ser muito melhor do que de ontem. Então, façam e aconteçam, tá? Unifacig, muito obrigado pela oportunidade. E quem quiser fazer alguma outra pergunta, estou aqui. Eu não sei se eu tenho tempo, pró-reitor, professor Oscar. Eu não sei se eu tenho tempo. Professor Sidney, tem sim, você tem uns 8 minutos ainda. Então, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta... Eu fui lendo aqui algumas interações. Obrigado pela interação de vocês. Interessante as colocações. Gostei que vocês fizeram aí no chat. Né? Fui acompanhando aqui. A Bruna falou assim, não espere se formar para dar os passos necessários. Seu futuro é feito a partir do presente. Muito bem, tá? Eu só dou passos assertivos, Bruna, quando eu sei o que eu quero lá na frente. Cuidado de dar passos que eu não sei o que dá na frente, então eu dou passos meio torto, né? Eu posso dar uma capengada aqui, cair, tropeçar, mas dar passos assertivos nesse momento é interessante. Uma coisa que eu quero falar para vocês, né, sobre uma coisa que é interessante, limpem suas redes sociais, saiba utilizar o Facebook, Instagram, como um veículo de comunicação do profissional que você é e esse profissional que está em formação. Então, cuidado de ficar colocando fotinha com um copo de bebida, cigarro na mão, aquele olhar de panda. Isso não vende vocês como profissional, tá? Construa conteúdos interessantes, pesquise algo, coloque lá uma enquete, uma coisa que a gente consiga interagir e façam que isso provoque mais seguidores da sua ideia. Não aqueles seguidores de número, mas os seguidores de conteúdo, né? Eu mesmo tenho no meu Facebook, tem lá 5 mil pessoas. E aí eu tive que abrir agora o profissional, porque mais de 5 mil não abre, e eu não vou abrir um Facebook 2. Mas todos que estão ali são dentro da minha área, correlato à minha área, e podem ou fazem negócio comigo. É meio ruim pensar assim? Não. Porque eu sei onde exatamente eu quero estar daqui a 10 anos, em 2030. Tá? Deixa eu te falar assim. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem gente que está falando comigo no Instagram. No Instagram não, no WhatsApp. Obrigado aí, viu, quem está falando comigo no WhatsApp. Depois a gente conversa mais né, individual, que a pergunta é bem pessoal. Tá? Professor Sidney. Tá. Nós estamos aqui vendo que os alunos estão gostando, né? Gostaram muito, estão se manifestando aqui no chat, mas eu, em especial, gostaria de agradecer ao senhor pela sua palestra de hoje, pela sua fala, pela contribuição que você deu, né? Nós temos na universidade, no Unifacig, um grupo, um centro de inovação, que se chama TEIA, que é composto pela professora Natália, pelo professor Humberto, a gente chama de Betim, professora Ludmila, que capacita os professores e trabalha para que as aulas sejam melhores aulas. Hoje, com certeza, o senhor nos trouxe uma grande contribuição. Quero agradecer a presença dos alunos, dos professores e coordenadores que estão presentes, e quero agradecer, em nome do reitor, essa grande manifestação que nós tivemos hoje aqui da sua fala. Gostaria de falar para todos vocês, alunos que estão presentes, né, que nós tenhamos um bom semestre. A gente se inspire nas falas do professor Sidney, que a gente consiga ter um bom andamento. Sejam bem-vindos, tenham um 2022 muito produtivo, né? E que vocês possam colocar em prática esses ensinamentos que nós tivemos essa semana. De fato, como eu falei no início, o professor Sidney
O senhor coroou de êxito a nossa semana inicial de aulas, né? Foi uma forma diferente dessa vez. E queria desejar aos alunos que o dia 11 de agosto é o dia do estudante, né? Então, gostaria de parabenizar todos vocês, que vocês aproveitem o final de semana prolongado, né? Que sábado, domingo e segunda-feira é feriado, que é dia de São Lourenço e Manhuaçu, né? E aproveitem para poder descansar e esquentar seus motores para a gente possa ter um bom segundo semestre. Parabéns a todos, muito obrigado, professor Sidney. Em nome do reitor, também quero te agradecer a sua fala de hoje, nosso muito obrigado. Abraços. Gente, obrigado, um beijão e sucesso no coração de todos. Estou à disposição. Tchau. Agora vocês vão receber o link de avaliação, gente, pessoal. Poderão avaliar e já receber o certificado de vocês. Ok? Muito obrigado. Um abraço à equipe de marketing, né? Ao Jonathan. Um abraço à equipe do TI, em nome do Everton. Muito obrigado pela contribuição de hoje à noite, para que a gente tenha alcançado esse sucesso nosso. Um abraço a todos e uma boa noite.